Existe pecado maior do que matar Deus? Existe sacrilégio mais terrível do que enfiar uma lança no coração de Jesus Cristo enquanto ele estava pregado na cruz? A resposta óbvia seria: não existe. Esse seria o pecado imperdoável, o ato que jamais poderia ser perdoado. Mas então, como explicar que o soldado romano que fez exatamente isso, que segurou a lança de ferro e a cravou no lado de Cristo, fazendo jorrar sangue e água, hoje é venerado como santo pela Igreja Católica? Como o carrasco se tornou santo? Como o executor virou mártir? E que conexão misteriosa existe entre aquela lança ensanguentada e os 3 pulinhos que você dá quando encontra algo perdido? Hoje você vai conhecer São Longuinho e vai descobrir que não existe pecado maior que a misericórdia de Deus. A promessa sai quase como um sussurro desesperado. A carteira sumiu. As chaves do carro desapareceram. O documento importante evaporou-se. O pânico se instala na garganta como um nó apertado. As gavetas são reviradas, os sofás levantados, cada canto da casa vasculhado com crescente ansiedade. E então, entre a frustração e a esperança, brota aquela frase que atravessou gerações: São Longuinho, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. É uma das tradições mais encantadoras e inocentes do povo brasileiro. Imaginamos São Longuinho como uma figura simpática, quase mágica, um velhinho bondoso que se diverte ajudando pessoas distraídas a reencontrar suas posses perdidas. Um santo prestativo, amigável, que sorri quando damos aqueles 3 saltinhos desajeitados de gratidão na sala de casa. Mas, e se eu lhe contasse que a verdadeira história desse homem não tem absolutamente nada de inocente? E se eu revelasse que as mãos que hoje, segundo a devoção popular, ajudam você a localizar suas chaves, foram as mesmas mãos que empunharam uma lança de ferro e a cravaram com força brutal no lado do corpo de Jesus Cristo? Sim, o santo dos 3 pulinhos é o homem que feriu o coração de Deus. Ele foi o executor final da crucificação mais importante da história. O soldado profissional, treinado nas legiões romanas para matar com eficiência, sem hesitação, sem misericórdia. O homem que olhou para o Filho de Deus pendurado na cruz, já morto, e para garantir o cumprimento de suas ordens militares, rasgou o lado dele com um golpe preciso, fazendo jorrar sangue e água sobre seu próprio rosto e suas mãos manchadas. Como é possível que o carrasco do Calvário tenha se tornado um santo venerado nos altares? Qual é a conexão misteriosa e profunda entre a lança mais famosa e simbólica da história cristã e os pulinhos infantis que damos quando encontramos nossos objetos perdidos? Que segredo tremendo esse homem carrega sobre o poder transformador do arrependimento e da misericórdia divina. Hoje, vamos deixar o folclore de lado por alguns momentos para pisar no solo sagrado e ensanguentado de Jerusalém. Vamos conhecer a história de Cássio Longinos, o centurião romano, o homem que tentou ferir a Deus e, no mais paradoxal dos milagres, acabou sendo curado por ele. O soldado que perfurou o coração sagrado e, através dessa mesma ferida, encontrou a porta para a salvação eterna. Esta é uma história sobre o paradoxo mais belo do cristianismo, que não existe pecado tão grande que não possa ser lavado pelo sangue que ele mesmo ajudou a derramar. Para compreender verdadeiramente quem foi São Longuinho, precisamos viajar no tempo até o final da tarde mais sombria da história da humanidade. É sexta-feira, o dia 14 do mês judaico de Nisan. O ano, segundo os estudiosos mais aceitos, é provavelmente 33 depois de Cristo. Estamos no topo de uma colina rochosa e desolada chamada Gólgota, que significa lugar da caveira, situada do lado de fora dos muros de Jerusalém.
O céu está estranhamente escuro, como se a própria natureza tivesse entrado em luto, embora o relógio marque apenas 3 da tarde. Não são nuvens de tempestade comuns. É uma escuridão diferente, opressiva, que pesa sobre a terra como um manto fúnebre. O ar está denso, quase sólido, difícil de respirar. Uma quietude antinatural paira sobre a colina. Até os abutres, que normalmente circulam esses lugares de execução, parecem ter desaparecido. 3 cruzes se erguem contra o horizonte escurecido, silhuetas grotescas de madeira e sofrimento. No centro, a figura de Jesus de Nazaré acabara de proferir suas últimas palavras. Está consumado, ele disse com a voz rouca pela sede e pelo tormento. E então entregou o espírito. A cabeça pendeu sobre o peito. O corpo que sustentara o peso do mundo relaxou na morte. Mas para os soldados romanos que montavam guarda ao pé das cruzes, cobertos de poeira e entediados pela rotina macabra de seu ofício, o trabalho ainda não havia terminado. Crucificações eram eventos longos, agonizantes, que podiam durar dias. Mas esta tinha acontecido em tempo recorde, menos de 6 horas desde a pregação até a morte. Rápido demais, e agora havia um problema político e religioso para resolver. Os líderes judeus estavam ficando nervosos e impacientes. O grande sábado da Páscoa estava prestes a começar ao pôr do sol, e a lei religiosa judaica proibia terminantemente que corpos de executados permanecessem expostos nas cruzes durante o dia santo. Era considerado uma profanação terrível. Eles tinham enviado delegados até Pôncio Pilatos, o governador romano, pedindo com insistência que ele acelerasse a morte dos 3 condenados para que pudessem ser retirados e enterrados antes do anoitecer sagrado. Pilatos, ainda perturbado pelos eventos estranhos daquela manhã, pelos sonhos de sua esposa, pela multidão enfurecida e pelo homem silencioso que ele condenara contra sua própria consciência, deu a ordem que os soldados estavam esperando: cruri fragium. Era um procedimento brutal, mas eficiente. Os soldados pegariam suas pesadas marretas de ferro e quebrariam as tíbias dos crucificados, os ossos longos das canelas. Sem o apoio firme das pernas para se erguerem e aliviar a pressão sobre o diafragma, os condenados não conseguiriam mais respirar adequadamente. O próprio peso do corpo comprimiria os pulmões. A asfixia viria em poucos minutos de agonia insuportável. Os soldados se aproximaram da primeira cruz, onde um dos ladrões ainda lutava pela vida. O som do metal esmagando o osso ecoou pela colina como um trovão seco. Gritos horríveis, primitivos, animalescos, rasgaram o silêncio. O homem se contorceu na cruz, tentando inutilmente escapar da dor. Depois, a segunda cruz. O mesmo procedimento, o mesmo som repugnante de ossos se partindo, mas gritos que pareciam vir das profundezas do inferno. Então, os soldados se voltaram para a cruz central, aquela que sustentava o corpo de Jesus de Nazaré. O centurião, encarregado da execução daquele dia, um veterano de muitas campanhas cujo nome a tradição preservou como Cássio, se aproximou com passos medidos. Ele havia visto centenas de crucificações durante sua carreira militar. Conhecia os sinais da morte como um agricultor conhece as estações. E aquele homem estava claramente morto. O corpo de Jesus pendia imóvel. A cabeça inclinada sobre o peito não se movia mais. A pele tinha a palidez serosa, característica da morte recente. Não havia o sutil movimento de subida e descida que indicaria respiração, mesmo fraca. Os lábios estavam roxos, os olhos fechados. Ele não parecia precisar de marretas. Já havia partido. Mas Cássio era um profissional experiente e cauteloso. Ele conhecia as consequências terríveis que poderiam recair sobre um soldado romano que cometesse o erro de deixar um condenado vivo na cruz.
A punição poderia ser a própria crucificação do responsável. Ele precisava ter certeza absoluta, inquestionável, de que o Nazareno estava mesmo morto. Havia duas opções diante dele: quebrar as pernas de um cadáver, o que seria um trabalho desnecessário e brutal até para os padrões romanos, ou aplicar o golpe de misericórdia final, o coup de grace que eliminaria qualquer dúvida possível. Cássio olhou para sua lança, a pilum romana que nunca o abandonava. Era uma arma magnífica, forjada nas melhores fundições do Império. Tinha uma haste longa de madeira resistente e uma ponta de ferro em forma de folha afiada, projetada especificamente para perfurar armaduras de bronze, escudos de couro reforçado e carne humana com igual facilidade. Quantos homens já haviam caído diante dessa lança? Quantos inimigos de Roma haviam sentido seu ferro frio atravessando seus corpos? Cássio não conseguia mais contar. Ele posicionou os pés firmemente no solo rochoso. Segurou a lança com a prática de décadas de treinamento militar. Mirou com a precisão mortífera de um veterano que raramente errava. O alvo era o lado direito do tórax, num ângulo calculado de baixo para cima, buscando o coração que já não batia mais. Com um movimento rápido, fluido, quase automático depois de tantos anos de prática, ele estocou. O ferro afiado rasgou a pele pálida. Atravessou os músculos intercostais sem resistência. Perfurou a membrana da pleura com um som quase imperceptível. E penetrou profundamente, atingindo o coração sagrado que havia cessado de pulsar apenas minutos antes. E então, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Algo que Cássio, com toda a sua experiência de batalhas e mortes, nunca havia presenciado antes. O apóstolo João, a testemunha ocular que estava a poucos metros de distância, aos pés da cruz ao lado de Maria, a mãe de Jesus, registrou o evento com espanto reverente que ainda ecoa nas páginas do Evangelho. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Não foi um gotejamento lento, não foi uma escorrida tênue, foi um jorro poderoso, abundante, inesperado. Sangue vermelho e água clara brotaram da ferida aberta como de uma fonte repentinamente libertada. O líquido escorreu rapidamente pelo cabo de madeira da lança, encharcando as mãos calejadas do soldado. Espirrou em seu rosto bronzeado pelo sol. Manchou sua túnica militar. Pingou sobre suas sandálias de couro. Naquele momento terrível e sublime, Cássio não tinha a menor ideia de que estava cumprindo profecias antigas escritas séculos antes por profetas que nunca conheceria. A Escritura havia predito que não lhe será quebrado nenhum osso e que as gerações futuras olharão para aquele que transpassaram. Ele, um soldado pagão que provavelmente nunca havia lido uma única palavra das Escrituras judaicas, estava abrindo literalmente a fonte da misericórdia divina para o mundo inteiro. Mas algo muito mais imediato e pessoal aconteceu com aquele centurião naquele instante. A Lenda Dourada, compilação medieval de vidas de santos, baseada em tradições antiquíssimas da Igreja, conta que Cássio sofria de um problema grave e progressivo. Ele estava perdendo a visão gradualmente. Talvez fosse catarata, aquela névoa esbranquiçada que rouba lentamente a claridade do mundo. Talvez fosse uma infecção ocular crônica, extremamente comum nas legiões romanas, devido à constante exposição à poeira dos desertos, à falta de higiene adequada nas campanhas militares, ao sol escaldante da Judéia. Ou talvez fosse simplesmente a degeneração natural, vinda com os anos de serviço sob condições brutais. O que importa é que ele era um homem que vivia em penumbra permanente. O mundo ao seu redor havia se tornado uma coleção de formas borradas, contornos vagos, cores desbotadas. Ele reconhecia as pessoas mais pela voz e pela silhueta do que pelos rostos. Via o mundo como através de um véu espesso de neblina.
quando Cássio puxou a lança de volta do corpo de Jesus, retirando o ferro do lado perfurado, mais gotas daquele sangue sagrado e daquela água misteriosa espirraram diretamente em seu rosto, atingindo em cheio seus olhos doentes e cansados. Instintivamente, sem pensar, ele largou a lança por um momento e levou a mão ao rosto para limpar o líquido que escorria pelas pálpebras. Esfregou os olhos com as costas da mão suja de sangue. E quando abriu as pálpebras novamente, piscando contra a luz ainda estranha daquela tarde escurecida, o mundo inteiro havia mudado completamente. A névoa tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. As cores eram nítidas, vibrantes, quase dolorosamente claras. Ele conseguia ver cada pedra individual no chão rochoso do Gólgota. Conseguia ver o sangue vermelho brilhante em sua lança com uma clareza perturbadora. Conseguia ver, pela primeira vez em anos talvez, cada detalhe do rosto sereno do homem que acabara de perfurar. E que rosto era aquele? Mesmo na morte, havia uma paz profunda gravada naquelas feições. Ele estava completamente curado. A visão havia retornado perfeitamente. Mas a cura física dos olhos foi apenas o começo de uma transformação muito mais profunda e radical. A verdadeira cura, a que realmente importava, estava acontecendo naquele exato momento em sua alma endurecida por anos de violência. O Evangelho de São Marcos registra que o centurião, que estava diante da cruz, observando como Jesus havia morrido e testemunhando os sinais extraordinários da natureza que acompanharam aquela morte, deu um grito que ecoaria através dos séculos e mudaria o curso da história. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Pense na ironia divina, no paradoxo maravilhoso desse momento. Não foi Pedro, o príncipe dos apóstolos, quem fez essa proclamação solene junto à cruz. Não foi João, o discípulo amado que permanecera fiel até o fim. Não foi nenhum dos sumos sacerdotes que conheciam as Escrituras de cor. Foi o carrasco, o executor, o homem com a lança ainda molhada de sangue na mão, o soldado pagão coberto com o sangue de sua vítima inocente, foi a primeira pessoa a proclamar publicamente a divindade de Cristo após sua morte. Aquele sangue derramado não clamou por vingança como o sangue de Abel clamou desde o solo. Ele clamou por misericórdia, por perdão, por redenção. E a primeira alma que ele lavou, a primeira vida que ele transformou, foi exatamente a do homem que havia causado a ferida que o derramou. Cássio, que a partir daquele dia transformador, passaria a ser conhecido pelo apelido, derivado do termo grego para sua arma, lonche, que significa lança, dando origem ao nome Longinus, ou, em português, Longuinho, nunca mais seria o mesmo homem. Aquele centurião romano morreu espiritualmente ao pé da cruz. Um homem completamente novo nasceu naquele instante. A tradição nos conta que ele não conseguiu continuar sua carreira militar. Como você poderia continuar matando pessoas depois de ter matado o próprio Deus e ter sido perdoado por ele? Como você empunharia uma espada novamente depois que sua lança abriu a porta do céu? Como você serviria a César depois de ter visto o verdadeiro Rei dos Reis? Cássio abandonou o exército romano, abrindo mão de tudo que havia construído. Abandonou sua pensão militar, fruto de décadas de serviço leal. Abandonou seu status privilegiado na sociedade, o respeito que a farda vermelha lhe conferia. Abandonou até mesmo sua cidadania romana, o bem mais precioso que um homem poderia possuir naquele império. Ele procurou os apóstolos, aqueles homens assustados que se escondiam após a crucificação. Foi instruído cuidadosamente na fé que acabara de descobrir de forma tão dramática. Foi batizado nas águas purificadoras. O homem que perfurou Jesus Cristo com uma lança tornou-se um seguidor devoto de Jesus Cristo. O carrasco virou discípulo. Imagine a pregação dele quando começou a anunciar o Evangelho.
Ele não precisava dizer, ouvi falar de um homem chamado Jesus. Ele não precisava citar testemunhos de segunda mão. Sua mensagem era devastadoramente pessoal e concreta. Eu o matei. Eu segurei a lança que perfurou seu lado. Eu senti o sangue dele escorrendo quente pelas minhas mãos. E esse mesmo sangue me curou. Se ele perdoou a mim, que rasguei seu coração sagrado, ele pode e vai perdoar qualquer pessoa, não importa o que ela tenha feito. Que pregação poderosa e convincente deve ter sido. Que autoridade moral tremenda esse homem carregava. Ele era a prova viva de que a misericórdia de Deus não tem limites, de que o amor de Cristo pode alcançar até mesmo o pior dos pecadores. As tradições antigas nos contam que Longuinho deixou a Judéia, aquela terra agora manchada com memórias tão intensas. Ele viajou para a Capadócia, uma região remota na atual Turquia, conhecida por suas formações rochosas fantásticas e suas comunidades isoladas. Ali, longe de Jerusalém, longe de Roma, ele dedicou sua vida a pregar o Evangelho com um fervor que só quem foi perdoado do imperdoável pode ter. Sua pregação era tão convincente, tão cheia de poder e autenticidade, que rapidamente atraiu multidões. Mas também atraiu a ira mortal dos governantes locais, que viam nessa nova religião uma ameaça à ordem estabelecida, aos deuses antigos, ao próprio poder de Roma. Longuinho foi preso. As correntes que prenderam seus pulsos eram provavelmente semelhantes àquelas que ele próprio havia usado para prender prisioneiros em sua época de soldado. Ele foi arrastado diante do governador da província, um homem cujo nome a história não preservou, mas cujas ações brutais ficaram registradas. O governador ordenou que Longuinho sacrificasse aos ídolos pagãos. Era um teste simples, um gesto simbólico. Bastava queimar um pouco de incenso diante da estátua de Zeus ou de qualquer outro deus romano, murmurar algumas palavras rituais vazias e ele seria liberado. Poderia continuar vivendo em paz. Longuinho recusou categoricamente. Ele havia visto o verdadeiro Deus morrer e ressuscitar. Como poderia ajoelhar-se diante de pedras esculpidas? Como poderia oferecer honra a demônios depois de ter encontrado o Criador? A tortura que se seguiu foi metodicamente brutal, projetada para quebrar o espírito antes de destruir o corpo. As lendas preservadas nos martirológios antigos dizem que os torturadores arrancaram todos os seus dentes, um por um, com tenazes de ferro aquecidas ao rubro. Depois, cortaram sua língua pela raiz para que ele parasse de pregar, para que parasse de proclamar o nome de Jesus. Mas então, aconteceu outro milagre extraordinário. Mesmo sem dentes, mesmo sem língua, Longuinho continuou falando com clareza perfeita. As palavras saíam de sua boca mutilada como se nada tivesse mudado. Ele continuava louvando a Deus em voz alta, testemunhando sobre Cristo, desafiando os ídolos mudos. Os torturadores ficaram aterrorizados. Alguns dos guardas, presenciando aquele prodígio impossível, caíram de joelhos e se converteram ali mesmo. O governador, furioso e assustado, percebeu que nada conseguiria calar aquele homem, nem a dor, nem a mutilação, nem a própria morte. A ordem final foi dada, decapitação imediata. Longuinho foi levado para o lugar da execução. Ele caminhou com passos firmes, sem hesitar, sem tentar fugir. Quando chegou ao bloco de pedra onde os condenados apoiavam a cabeça para o machado do carrasco, ele ajoelhou-se voluntariamente, estendeu o pescoço, inclinou a cabeça. Estava pronto. O soldado que havia matado Cristo agora morria alegremente por Cristo. O ciclo estava completo. A lança que perfurou Deus agora não importava mais. O único que importava era o Deus que havia sido perfurado e que, mesmo assim, ofereceu perdão completo. O machado caiu. E Longuinho entrou na presença daquele que ele havia ferido e que o amava infinitamente.
Mas a história extraordinária de São Longuinho não terminou naquele campo de execução na Capadócia. Na verdade, sua história se dividiu e multiplicou em dois caminhos fascinantes que atravessaram os séculos. Um caminho místico e histórico, envolto em lendas e poder, e outro, caminho popular e folclórico, cheio de ternura e simplicidade. O caminho histórico envolve a arma que ele usou naquele dia terrível e transformador no Gólgota. A lança que perfurou o lado de Cristo tornou-se uma das relíquias mais cobiçadas, misteriosas e disputadas de toda a cristandade. Conhecida como a lança do destino, a lança sagrada ou a lança de Longuinho, surgiram em torno dela lendas poderosas que diziam que quem a possuísse controlaria literalmente o destino do mundo. Constantino, o grande, o primeiro imperador cristão, que mudou para sempre o curso do Império Romano, teria carregado a lança em suas batalhas decisivas. Carlos Magno, o rei dos francos que reunificou a Europa cristã, teria mantido a sagrada relíquia sempre ao seu lado, acreditando que ela lhe dava força invencível. Napoleão Bonaparte, séculos depois, quis desesperadamente possuí-la, acreditando que ela garantiria suas conquistas. E mais recentemente, nas trevas do século XX, dizem que Adolf Hitler tinha uma obsessão ocultista perturbadora pela lança de Longuinho. Ele acreditava que ela continha um poder místico que lhe daria domínio sobre o mundo. Quando as tropas nazistas invadiram a Áustria em 1938, uma das primeiras ações de Hitler foi confiscar a lança guardada no Tesouro Imperial de Viena. Hoje, uma ponta de lança antiga, que a tradição insiste ser a verdadeira lança de Longuinho, está cuidadosamente guardada nesse mesmo Tesouro Imperial de Viena, na Áustria, protegida por vidros blindados e sistemas de segurança. Outra parte está na majestosa Basílica de São Pedro, no coração do Vaticano, sob a cúpula colossal projetada por Michelangelo. Ali, numa das 4 enormes colunas que sustentam a cúpula, há um nicho onde uma estátua gigantesca de São Longuinho, esculpida pelo gênio Bernini, vigia eternamente o altar papal, segurando sua famosa lança. Mas é o segundo caminho, o caminho popular e folclórico, que nos traz de volta para o Brasil, para Portugal, para a Espanha e para aquela tradição encantadora dos 3 pulinhos que abre este relato. Como foi que o centurião mártir da Capadócia, o soldado que perfurou Cristo, virou o santo simpático que ajuda as pessoas a encontrarem chaves de carro, carteiras perdidas e documentos extraviados? A conexão espiritual é profunda e belíssima quando você para pensar nela com cuidado. Longuinho era um homem completamente perdido. Ele estava perdido na cegueira física que roubava sua visão aos poucos. Estava perdido na cegueira espiritual que o mantinha preso ao paganismo vazio. Estava perdido na violência brutal do exército romano, matando sem questionar, obedecendo ordens sem pensar nas consequências morais. Estava perdido em um mundo sem significado, sem propósito real, sem esperança verdadeira. Mas na cruz do Calvário, naquele momento de violência que ele próprio perpetrou, ele encontrou tudo. Ele encontrou a luz que curou seus olhos doentes. Ele encontrou a verdade que libertou sua mente presa. Ele encontrou o caminho que deu direção à sua vida sem rumo. A sabedoria popular, sempre mais profunda do que parece à primeira vista, fez uma conexão lógica e tocante. Se ele, que estava tão perdido, que havia caído tão fundo na escuridão, conseguiu encontrar nada menos que o próprio Deus, ele certamente tem o poder de me ajudar a encontrar minhas pequenas coisas perdidas do dia a dia. Ele se tornou o padroeiro dos que buscam e dos que perderam, simplesmente porque ele foi o maior de todos os buscadores e o mais perdido de todos os que foram encontrados. E os 3 pulinhos característicos? De onde vem exatamente essa tradição tão peculiar e encantadora?
Essa é uma prática quase exclusivamente ibérica, encontrada principalmente em Portugal, na Espanha e por herança cultural no Brasil. É rara em outras partes do mundo católico. Existem várias teorias simpáticas e folclóricas sobre sua origem. A teoria do homem baixinho. Algumas lendas medievais tardias afirmavam que Longuinho era um homem de estatura muito baixa, quase anão. Como ele era pequeno e as pessoas o imaginavam assim, elas dariam pulinhos para ficar na altura dele ou para agradá-lo de uma forma que achavam que ele apreciaria. A teoria do soldado manco. Outra tradição antiga diz que Longuinho tinha um ferimento de guerra crônico na perna, resultado de alguma batalha anterior em sua longa carreira militar. Ele mancava visivelmente ao andar. Os pulinhos seriam uma forma de solidariedade carinhosa, uma imitação afetuosa de seu andar peculiar, como quando imitamos alguém que amamos para homenageá-lo. A teoria da alegria da Trindade. A explicação mais teológica e sofisticada afirma que os 3 pulos são oferecidos em honra à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São 3 saltos de alegria pura, celebrando a bondade de Deus, que nos ajuda até nas menores necessidades. 3 momentos de gratidão corporal por ter encontrado o que estava perdido. A teoria da simplicidade infantil. Alguns estudiosos sugerem que os pulinhos são simplesmente uma expressão espontânea de alegria infantil. Quando uma criança fica feliz, ela pula. É natural, instintivo, genuíno. Prometer pulinhos a São Longuinho seria uma forma de manter viva essa alegria infantil diante de Deus, de não ter vergonha de expressar gratidão de forma simples e física. Seja qual for a verdadeira origem histórica dos 3 pulinhos, a Igreja Católica nunca condenou essa tradição popular. Os teólogos e os santos sempre entenderam que por trás da aparente simpatia folclórica existe uma fé real e sincera na intercessão dos santos diante de Deus. Quando você faz aquela promessa aparentemente inocente, enquanto procura freneticamente por algo perdido, você está, na verdade, dizendo algo teologicamente correto. Eu confio que este amigo de Deus, este homem que está no céu, pode interceder por mim nessa pequena aflição cotidiana. Eu acredito na comunhão dos santos, mas a verdadeira lição profunda da vida e do martírio de São Longuinho vai muito além de chaves perdidas e carteiras extraviadas. A história dele é a prova definitiva, irrefutável, de que não existe pecado maior que a misericórdia infinita de Deus. É a demonstração concreta de que o amor de Cristo não conhece limites nem fronteiras. Pense cuidadosamente nisso por um momento. Existe algum pecado objetivamente pior do que matar o próprio Deus encarnado? Existe algum sacrilégio maior, mais horrendo, mais imperdoável do que enfiar uma lança de ferro no coração físico de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Humanamente falando, usando nossa lógica natural de justiça e merecimento, Longuinho deveria ser o homem mais condenado e odiado da história, talvez até mais que Judas Iscariotes. Mas Jesus não o fulminou com um raio de fogo descido dos céus. Jesus não mandou legiões de anjos guerreiros para destruí-lo ali mesmo. Jesus não o amaldiçoou com pragas horríveis. Pelo contrário, Jesus permitiu, em sua providência divina, que seu próprio sangue sagrado e a água que saíram daquela ferida terrível caíssem sobre o rosto e nos olhos do homem que havia causado a ferida. Aquele sangue curou, aquela água limpou, aquela ferida tornou-se a porta pela qual o carrasco entrou no céu. A ferida que Longuinho abriu no lado de Cristo tornou-se literalmente a porta pela qual ele próprio passou para a vida eterna. Isso significa algo revolucionário e consolador para cada um de nós. Não importa absolutamente o que você fez no passado,
Não importa quão longe você se afastou de Deus, não importa se você se sente como um carrasco espiritual que feriu pessoas ao seu redor, que machucou corações inocentes, que ofendeu a Deus repetidamente com seus pecados conscientes. Se o homem que literalmente segurou a lança que perfurou o coração de Jesus pode se tornar um grande santo venerado e um mártir glorioso, você também pode alcançar a santidade. Não há exceções. Não há casos perdidos. Não há pecadores irrecuperáveis. O sangue de Cristo não é um sangue de acusação permanente que nos condena para sempre. É um sangue de cura total, de restauração completa, de transformação radical. Ele lava até os olhos de quem o derramou. Ele purifica até as mãos que empunharam a lança assassina. Então, da próxima vez que você perder algo importante e se pegar dizendo quase automaticamente, São Longuinho, se eu achar, eu dou 3 pulinhos. Pare por um instante e lembre-se conscientemente de quem exatamente você está invocando. Você não está chamando um duende mágico sem rosto que vive em algum reino de fantasia. Você não está invocando um gênio preso numa lâmpada que concede desejos. Você não está fazendo uma simpatia supersticiosa, vazia, de significado real. Você está chamando o centurião do Calvário. Você está invocando a testemunha ocular do sangue e da água que salvaram o mundo. Você está pedindo a intercessão do homem que cometeu o ato mais terrível imaginável, olhou diretamente para a morte do próprio Deus e ainda assim gritou com todas as suas forças a proclamação mais importante já feita. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E quando você finalmente der aqueles 3 pulinhos prometidos, depois de encontrar o que procurava, que esses saltos não sejam apenas por causa da chave reencontrada ou da carteira recuperada. Que sejam 3 saltos de alegria muito mais profunda por uma verdade muito mais importante, por saber que servimos a um Deus absolutamente extraordinário, que tem o poder e a vontade de transformar inimigos mortais em santos venerados, de converter carrascos brutais em mártires gloriosos, de mudar completamente a trajetória de vidas que pareciam irremediavelmente perdidas. Se São Longuinho conseguiu encontrar a Deus depois de tudo que fez, depois do pior ato possível, ele certamente pode te ajudar a encontrar o que você perdeu materialmente. Mas, muito mais importante, muito mais transformador, ele pode te ajudar a encontrar a si mesmo verdadeiramente, a encontrar seu propósito real na vida, a encontrar o caminho seguro de volta para o coração sagrado que ele um dia perfurou com sua lança e que agora sangra de amor eterno por você. Esta é a verdadeira história de São Longuinho. Não é uma história de magia barata ou de superstição vazia. É a história mais bela e esperançosa que existe. A história de que a misericórdia de Deus não tem limites, de que seu amor alcança até o mais profundo abismo, de que não existe pecador tão perdido que não possa ser encontrado, curado e transformado pelo sangue que escorreu do lado aberto de Cristo. O santo dos 3 pulinhos é muito mais do que você imaginava. Ele é a prova viva de que nunca é tarde demais, de que nunca você foi longe demais, de que sempre há esperança enquanto houver vida. Porque se até o homem que feriu o coração de Deus pode se tornar santo, então todos nós podemos. Esta é a verdadeira razão pela qual São Longuinho encontra as coisas perdidas, porque ele mesmo foi a coisa mais perdida que jamais foi encontrada. E porque encontrou, pode ajudar outros a encontrar. Assim como foi encontrado, pode mostrar a outros o caminho para serem encontrados também. Que São Longuinho, o centurião convertido, o mártir glorioso, o amigo dos que procuram, interceda por todos nós. Que ele nos ajude a encontrar não apenas as coisas pequenas que perdemos no dia a dia, mas principalmente a encontrar aquilo que verdadeiramente importa: a paz com Deus, o perdão dos pecados e o caminho seguro para a vida eterna. Oração a São Longuinho.
Ó glorioso São Longuinho, a vós que tivestes a infelicidade de ferir o corpo de Jesus, mas a felicidade imensa de serdes banhado pelo seu sangue redentor, a vós que recuperastes a visão dos olhos e a luz da alma aos pés da cruz, eu recorro agora com confiança, vós que encontrastes a verdade quando estáveis perdido no erro, ajudai-me a encontrar o que perdi, diga o objeto. Mas, acima de tudo, ajudai-me a encontrar sempre o caminho da graça, o caminho do perdão e o caminho do amor. Se eu me perder de Deus pelo pecado, ajudai-me a voltar. Se eu perder a fé nas dificuldades, devolvei-me a visão. E que, assim como vós proclamastes, verdadeiramente este é o Filho de Deus, eu possa também testemunhar Cristo em todos os dias da minha vida. Amém. Minha oração. Ó Senhor de infinita misericórdia, nós te contemplamos no alto da cruz, com o lado aberto por amor a nós. Agradecemos por nos revelares, através da vida de São Longuinho, que o teu amor é mais forte que a nossa violência e que o teu perdão é maior que o nosso pecado. Abençoa este canal e todos os que buscam conhecer a história dos teus santos. Que cada pessoa que ouvir esta narrativa sinta que não importa o seu passado, há sempre um lugar para ela no teu coração ferido. Abençoa os perdidos que buscam direção. Abençoa os que perderam a esperança. Que pela intercessão de São Longuinho todos possam encontrar o tesouro maior que é a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E assim termina a história do homem que perfurou o coração de Deus e foi curado por ele. A história de Cássio Longinos, o centurião do Calvário, que se tornou São Longuinho, o santo dos 3 pulinhos. Quando o narrador compartilha esta trajetória extraordinária, uma verdade profunda emerge das sombras da história. Não existe distância tão grande que o amor de Deus não possa alcançar. Não existe pecado tão grave que seu perdão não possa cobrir. Não existe alma tão perdida que sua misericórdia não possa encontrar. Longuinho estava cego, mas foi curado. Estava perdido, mas foi encontrado. Era carrasco, mas tornou-se santo. Ele cravou a lança no lado de Cristo e aquela mesma ferida se transformou na porta de sua salvação. O sangue que ele derramou foi o sangue que o lavou. A água que jorrou foi a água que o purificou. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos perdidos? Quantas vezes olhamos para nossos erros, para nossas falhas, para nossos pecados e pensamos, isso é imperdoável, eu fui longe demais. Não há volta para mim? Quantas vezes carregamos o peso da culpa como uma lança enterrada no coração? A história de São Longuinho vem nos dizer que estamos errados, que nunca é tarde demais, que nunca fomos longe demais, que o Deus que perdoou o homem que o feriu pode perdoar qualquer um. Se há esperança para o carrasco do Calvário, há esperança para cada um de nós. Da próxima vez que você perder algo e prometer aqueles 3 pulinhos a São Longuinho, lembre-se, você não está apenas pedindo ajuda para encontrar chaves ou carteiras. Você está se conectando com um homem que entende profundamente o que é estar perdido. Um homem que sabe, por experiência própria, que Deus se especializa em encontrar o que parecia impossível de ser encontrado. Os 3 pulinhos que damos não são apenas um gesto folclórico simpático. São 3 saltos de alegria pela certeza de que servimos a um Deus de misericórdia infinita. Um Deus que transforma lanças em instrumentos de cura. Um Deus que converte soldados em santos. Um Deus que faz da maior tragédia a maior redenção. São Longuinho encontrou a Deus no momento mais improvável, no lugar mais terrível, através do ato mais brutal. E se ele pôde encontrar, todos podem. Se ele foi perdoado, todos podem ser perdoados. Se ele se tornou santo, a santidade está ao alcance de qualquer pessoa que verdadeiramente se arrependa e se volte para Cristo. Esta história não é apenas sobre um santo do passado, é sobre você hoje.
É sobre a esperança que ainda pulsa, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre o amor que cura, mesmo quando ferimos. É sobre a graça que transforma, mesmo quando caímos. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu a força transformadora da misericórdia divina através da vida de São Longuinho, o narrador convida você a se inscrever no canal Hoje na História das Santidades. Aqui, semana após semana, as vidas dos santos são contadas não como lendas distantes, mas como histórias reais de pessoas reais que encontraram um Deus real e foram transformadas por Ele. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. Com alguém que está se sentindo perdido. Com alguém que carrega o peso da culpa, porque a história de São Longuinho pode mudar vidas. Deixe seu like para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam conhecer o poder transformador da misericórdia. E agora, uma pergunta para reflexão. Existe algo em sua vida que você considera imperdoável? Algum erro do passado que você acredita que Deus não pode perdoar? Depois de conhecer a história do homem que perfurou o coração de Cristo e ainda assim se tornou santo, você ainda acredita que seu pecado é grande demais para a misericórdia divina? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E não vá embora ainda. Logo acima, na tela, aparece um vídeo escolhido especialmente para você. Outra história de transformação, de fé, de milagres que continuam acontecendo através da intercessão dos santos. Clique e continue esta jornada pelas vidas extraordinárias daqueles que encontraram Deus e nunca mais foram os mesmos. Que São Longuinho interceda por todos nós. Que Ele nos ajude a encontrar não apenas as coisas pequenas que perdemos, mas principalmente a encontrar a nós mesmos e o caminho de volta para o coração que Ele um dia feriu e que agora ama a todos infinitamente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.